Entrei no auditório de operações estratégicas da base aérea Eagle Rock, dizendo a mim mesmo que seria apenas mais um briefing. Nada pessoal, nada dramático, nada que eu não pudesse ignorar com uma expressão séria e a postura ereta. A sala estava lotada de uniformes que pareciam mais impecáveis do que o café cheirava, o que já não dizia muito. 200 oficiais sentavam-se em fileiras apertadas, murmurando sobre orçamentos, prontidão das forças e qualquer boato que estivesse circulando naquela semana. Sentei-me na última fila, no canto direito, o mesmo lugar que sempre escolhia. Ser invisível não era mais uma estratégia de defesa, era memória muscular. Minha irmã, a tenente-general Alice Carver, não fazia invisível. Ela estava perto do palco, cercada por um grupo de coronéis, balançando a cabeça a cada palavra que dizia, como se eles estivessem tentando ganhar pontos de lealdade. Ela tinha a postura de alguém que nasceu em posição de sentido e a confiança de quem nunca fora questionada. Seu uniforme parecia impecável, o cabelo perfeito, a voz cortante o suficiente para atravessar drywall. Eu já conhecia o tom dela antes mesmo de abrir a boca. Sempre soava como se estivesse dando uma aula ao mundo por não ser tão competente quanto ela acreditava ser. Mantive os olhos fixos no monitor à frente do palco, fingindo me interessar pelo mapa de distribuição das forças. A verdade era que eu já conhecia o material do briefing. Revisara tudo na noite anterior porque não gosto de surpresas e porque, quando se cresce com alguém como Alice, preparação se torna instinto de sobrevivência. Ela adorava pegar as pessoas desprevenidas. Isso lhe dava mais um motivo para se sentir superior, como se precisasse de outro. O ar vibrava com aquela calma falsa que antecede a entrada da alta liderança. Alguns majores próximos à frente cochichavam como adolescentes comparando trabalhos escolares. Reconheci um deles, um oficial de logística que uma vez perguntou se a reconhecimento especial era coisa de espião ou de trilha. Pelo olhar dele, parecia que ainda não tinha certeza. Quando o moderador pediu para todos se acalmarem, a sala silenciou. Alice subiu ao pódio com um sorriso reservado para fotos oficiais e para pessoas de quem queria algo. Não olhou para mim, nem por um segundo. Não me surpreendi. Reconhecer minha presença publicamente nunca fora o estilo dela, a menos que precisasse de alguém para culpar por um relatório perdido ou por um conflito de agenda que ela mesma causará. Ela começou atualizando sobre as projeções de destacamentos, depois passou para a reorganização do orçamento e, em seguida, fez um comentário sobre cooperação entre ramos que, de algum modo, soou como se estivesse fazendo um favor às outras forças. 90% da sala sentia como se estivesse ouvindo um sermão. Sentei-me imóvel, mãos cruzadas, olhos fixos, postura perfeita. A ironia não me escapava. Eu tinha disciplina de sobra, mas no livro da minha irmã, nada disso contava, porque eu não correspondia à definição dela de indigno. Cerca de 20 minutos depois, o moderador perguntou se algum oficial queria adicionar notas operacionais. Hesitei por um instante, quase imperceptível. Eu tinha uma informação pequena, factual, útil, nada chamativa, apenas algo que impediria a equipe conjunta de perder tempo com reconhecimento redundante. Levantei-me, pronta para falar, pronta para contribuir como uma profissional adulta cumprindo seu dever. Foi quando Alice finalmente me olhou. A expressão dela não mudou. Ela não piscou. Nem sequer fingiu disfarçar o incômodo que borbulhava sob a pele. Evelyn, disse, alto o suficiente para que a última fila ouvisse. Sente-se. Algumas cabeças se viraram. Nada demais ainda. Nada humilhante. Não até que ela completasse, você não é necessária aqui. Não se intrometa em discussões além do seu posto. A sala não riu imediatamente. Ficou em silêncio, como quem espera para ver se aquilo era uma piada. Alice deu o seu meio sorriso ensaiado, aquele que sinaliza permissão. Então vieram os risinhos contidos, os olhares desconfortáveis, a espécie de divertimento educado que oficiais usam quando não querem se indispor com uma general. Meu maxilar travou. Permaneci em pé porque, honestamente, não sabia se sentar seria recuar ou desmoronar. Nenhuma das opções parecia boa. Tem uma informação relevante, senhora disse, firme, mas com voz neutra. Levará apenas 10 segundos. Ela nem se virou desta vez. Sente-se. As palavras saíram lentas, como se falasse com uma criança que continuava mexendo no fogão quente. Você não faz parte desta conversa.
A última frase atingiu mais forte do que provavelmente ela imaginava. Ou talvez fosse exatamente o que ela queria. Minha irmã gostava de negar a existência de qualquer coisa que não controlasse. Engoli o calor subindo pelo pescoço e voltei a me sentar. O arrastar das pernas da cadeira no piso pareceu alto demais. Um major, 2 cadeiras adiante, lançou-me um olhar de simpatia, daquele que se dá a um cachorro que acabou de levar um chute do dono. Alice continuou falando como se nada tivesse acontecido. Eu encarei à frente. Ainda não estava com raiva. Eu conhecia a raiva. Já convivi com ela. Isso não era raiva. Era algo mais silencioso, familiar, algo que lembrava os dias de crescer em uma casa onde uma irmã recebia aplausos por dobrar uma toalha e a outra era criticada até por respirar alto. Aprendi cedo a não esperar justiça. O que eu não esperava hoje era ser humilhada diante de uma sala cheia de pessoas que já me subestimavam só por existir em um trabalho que mal entendiam. Meu pulso se acalmou. Anos de treinamento garantiram isso. Continuei ouvindo o briefing, acompanhando as atualizações no mapa e as projeções de baixas. Por fora, nada parecia ter mudado em mim. Por dentro, algo se assentou. Não raiva, não dor, algo mais simples. Eu havia chegado ao ponto em que nada mais me surpreendia. As portas duplas atrás se abriram rapidamente. Não o estrondo dramático, mas mais firme que o arrastar lento típico dos oficiais que chegam atrasados. Cabeças se viraram, um uniforme da marinha entrou, e a energia da sala mudou como se alguém tivesse aberto uma janela em um ambiente abafado. O capitão Mason Rake caminhou pelo corredor central sem diminuir o passo. SEAL-Team 5, comando completo. Rosto marcado pelo combate, ombros retos, olhos que examinavam sem pedir permissão. As pessoas abriam espaço para ele instintivamente. Ele chegou à frente, ignorou o púlpito, ignorou a agenda, ignorou a irritação silenciosa que irradiava de Alice. Preciso de um operador de nível 1, disse. Não precisa ser barulhento, mas firme o suficiente para congelar o ar. Deslocamento imediato. Todos os oficiais se inclinaram. Até Alice abaixou o queixo ligeiramente. A mais próxima que já esteve de parecer abalada. Rake percorreu a sala com o olhar, fila por fila. Disseram-me que ela está aqui. A palavra fisgou toda a sala. Alice se enrijeceu. Eu não me movi. Não respirei. Ninguém esperava o que veio a seguir. E mesmo que esperassem, ninguém teria adivinhado a quem ele se referia. A mudança na energia da sala não foi dramática. Foi mais afiada que isso. Daquele tipo de momento em que você percebe que uma história que achava que entendia pode ser totalmente diferente do que imaginava. Meus dedos se apertaram na borda da cadeira antes mesmo de eu perceber que estava segurando com força. Um movimento automático, o mesmo que eu fazia quando criança, tentando não reagir a algo que minha irmã dizia. O som das botas deslizando pelo piso polido mal chegou aos meus ouvidos, enquanto minha mente fazia o que sempre fazia em momentos assim, me puxava para trás, direto para a parte da minha vida que nunca pedi, mas na qual continuava sendo convocada. Cresci em uma casa onde patente não era apenas usada, era respirada. Meu pai se aposentou como general brigadeiro. Minha mãe vinha de uma longa linhagem de oficiais do exército. E minha irmã Alice descobriu cedo que a maneira mais rápida de ganhar elogios era espelhar cada expectativa que eles tinham. Ela não caminhava. Marchava. Não falava. Emitia declarações. Eu não fui criada assim. E acredite, ninguém naquela casa me deixava esquecer disso. Uma das minhas primeiras memórias da Casa Carveira está no quintal da Forte Claiborne enquanto minha irmã exibia sua camiseta de PT dobrada para meu pai. Ela tinha 10 anos. Eu, 8. Meu pai disse a ela que tinha presença de comando, o que para uma criança basicamente significa atingir a divindade. Quando levei minha própria camiseta dobrada, ele mal olhou antes de dizer: siga o exemplo da sua irmã. Nada mais. Nenhum sorriso, nem um meio aceno que os pais dão por obrigação. Apenas um lembrete de que, qualquer que fosse a minha ação, ela fazia melhor. Alice adorava momentos assim. Ela florescia neles. Se a infância fosse um esporte, ela ganharia todos os quartos por ampla vantagem. Quando chegamos à adolescência, a competição já não era mais sutil.
Ela corria nas pistas. Eu tentei uma vez e terminei no meio do pelotão. No jantar, ela disse à mesa que se orgulhava de eu ter tentado, que era a versão Carver de fazer carinho em um cachorro na cabeça. Eu me dediquei a tiro esportivo em um programa de verão porque gostava do silêncio e da concentração. Ela disse a todos que eu escolhi tiro porque correr era difícil demais. Nossos pais riram. Aprendi a morder a língua com força suficiente para deixar marca. Um verão, a base sediou um desafio de tiro esportivo para jovens. Eu vinha praticando há semanas, quase sempre em segredo, porque se Alice visse, ela encontraria uma forma de transformar aquilo em uma competição que eu nunca havia pedido. No dia do desafio, ela apareceu vestindo seu uniforme do JOTC do exército. Mesmo sem ninguém exigir uniformes, ela se posicionou ao lado dos nossos pais como se estivesse dando um briefing para a imprensa. Eu acertei todos os alvos naquele dia. Todos, sem exceção. Um dos instrutores até disse: ela é uma natural. Permiti-me sorrir, porque por um breve instante, senti que aquilo me pertencia. Esse sentimento durou talvez 30 minutos. Quando chegamos em casa, Alice já havia convencido nossos pais de que o vento havia mudado a meu favor, que a sorte teve mais peso que a habilidade, e que a verdadeira disciplina exigia consistência, não uma performance isolada. Ela disse isso na sala, comendo uvas como uma senadora romana. Meus pais assentiram a cada palavra. Sentei-me no sofá, em silêncio, repetindo na cabeça os elogios do instrutor, tentando salvar qualquer resquício de orgulho que ela acabará de arrastar pela porta. Foi naquele dia que algo em mim se encaixou. Não de maneira dramática, cinematográfica, mas como apertar um parafuso solto até ele finalmente se fixar. Entendi que minha irmã não queria apenas ser melhor. Ela precisava ser a única considerada boa. O sucesso de qualquer outra pessoa era uma ameaça à sua estrutura, e ela lidava com essas ameaças de forma agressiva. Alguns anos depois, durante um exercício do JOTC, nossa líder de pelotão torceu o tornozelo durante a prova de navegação. Estávamos em uma floresta densa, úmida a ponto de parecer sopa, e metade da equipe entrou em pânico. Assumi a liderança e guiei todos com contagem de passos e conferência da bússola. Não foi heroísmo. Foi navegação básica, mas fazer um grupo de adolescentes ansiosos se mover na mesma direção é mais difícil do que parece. O comandante do batalhão ouviu o que aconteceu e parabenizou nossa equipe. Na manhã seguinte, Alice entrou em formação, explicando como havia orientado o grupo por trás, garantindo que ninguém se perdesse, o que era impressionante, considerando que ela passou a maior parte do exercício se gabando das notas para outro cadete. No fim do dia, professores e pais a agradeceram por a salvar o exercício, e eu observei a narrativa moldar-se em suas mãos como argila. Eu não corrigi ninguém. Aprendi a lição nas primeiras 100 vezes. A faculdade não mudou muita coisa. Ela entrou no Army ROC. Eu entrei no Air Force ROC. Mesmo assim, ela encontrava maneiras de transformar tudo em placar. Quando se qualificou cedo para a escola de paraquedismo, fez questão de que eu ouvisse sobre isso através de 3 parentes diferentes antes que eu pudesse parabenizá-la pessoalmente. Quando eu contei que tinha conseguido uma extensão de bolsa de estudos, ela disse: bom, talvez você consiga terminar algo antes dos 30. Para constar, eu tinha 19 anos. A gota d'água veio pouco antes da comissão. Todo cadete precisava se sentar diante de uma banca de oficiais que avaliava nosso desempenho e potencial. Era para ser objetivo, baseado em mérito, um sistema limpo e até poderia ter sido, se minha irmã não fosse já bem conhecida no prédio como a Estrela Carver em ascensão. Entrei para minha avaliação esperando as perguntas de sempre sobre estilo de liderança e tomada de decisões. Em vez disso, um dos coronéis me perguntou se eu planejava manter o mesmo padrão da minha irmã. Respondi educadamente que não planejava acompanhar o padrão de ninguém além do meu próprio. A sala ficou em silêncio do jeito errado. Não hostil, apenas desdenhoso. Saí sabendo que tinha sido avaliada comparada a alguém que não estava presente. Alguém que passou a vida inteira garantindo que eu nunca a alcançasse. Eu me formei. Recebi minha comissão. E deixei a Virgínia com um hook, um uniforme e uma promessa silenciosa de que não passaria minha carreira como uma nota de rodapé na dela. As pessoas assumem que rivalidade é barulhenta. A nossa não era. A nossa era silenciosa, constante e sufocante de um jeito que não deixava marcas, mas deixava memórias.
quando cheguei à minha primeira missão ativa, já havia desenvolvido uma tolerância ao desprezo tão grande que dava para engarrafar. Mas mesmo assim, não esperava que entrar em uma sala de briefing anos depois fosse se sentir exatamente como voltar àquela sala de estar cheia de camisas dobradas, elogios forçados e a voz da minha irmã explicando por que eu não era suficiente. As luzes do auditório zumbiam acima de mim, e o som das botas do capitão cortava a tensão a cada passo, mais agudo a cada instante. Meu pulso permanecia calmo, mas algo mais profundo se movia novamente, do mesmo jeito que sempre acontecia quando minha irmã me empurrava para um canto que achava que eu não conseguiria escapar. Meu ombro recostou na cadeira enquanto os passos do capitão Reik ecoavam pela sala. Aqueles passos que me lembravam das manhãs cedo em Fort Aldridge, quando nada existia além da areia nos dentes, do peso nas costas e dos instrutores que acreditavam que contato visual era opcional, mas gritar era obrigatório. Foi lá que aprendi que o silêncio podia ser útil, não fraqueza, e que permanecer despercebida não era um defeito. Era uma vantagem, se você soubesse como usá-la. Ver o capitão Reik se mover para a frente do auditório trouxe à memória com a mesma clareza de um filme de treinamento. Sem iluminação dramática, sem música, apenas a verdade desagradável se repetindo, quisesse ou não. Aconteceu quando eu era primeira-tenente na base aérea Brantley, um lugar onde o vento nunca parecia parar e os prédios pareciam montados com peças de reposição. Eu havia acabado de concluir um curso de reconhecimento em múltiplos estados e recebido uma avaliação forte o suficiente para que meu comandante me indicasse para uma missão conjunta avançada. Não era uma promoção, era melhor. Era acesso. O tipo de caminho que levava à responsabilidade real, em vez de ficar presa atrás de uma mesa revisando registros de combustível ou fingindo que apresentações em PowerPoint importavam. A nomeação exigia uma banca de revisão. Nada em comum. Apenas um grupo de oficiais seniores avaliando se você tinha experiência suficiente e se parecia alguém em quem valia a pena investir. Meu comandante estava confiante. Meus colegas estavam confiantes. Até eu estava confiante, o que não acontecia com frequência. A revisão estava marcada para uma terça-feira de manhã. Na segunda tarde, pessoas na base já me parabenizavam como se a decisão já tivesse sido tomada. Um sargento técnico até brincou que eu não devia esquecer dos pequenos quando avançasse. Ri da piada, principalmente porque a ideia de ter pequenos parecia absurda. Eu mal me sentia alguém médio naquele ponto. A banca foi realizada em uma sala de conferências tão fria que poderia ter servido de câmara frigorífica. Um coronel que eu nunca tinha visto antes conduzia a reunião, folheando meu arquivo como se verificasse cupons de supermercado. Fez as perguntas padrão sobre liderança, gerenciamento de estresse e tomada de decisões. Nada fora do comum. Respondi de forma clara, calma, sem acrescentar palavras desnecessárias. Então veio a curva. O coronel deixou a pasta sobre a mesa, cruzou as mãos e disse: "Recebemos uma avaliação de liderança de um oficial sênior externo. Sempre levamos isso a sério." Assenti como se fosse algo normal. Não era. "Tenente, esta avaliação afirma que, embora você seja tecnicamente competente, lhe falta a presença exigida para futuros cargos de comando." Meu estômago se contraiu. "Posso perguntar quem submeteu essa avaliação, senhor?" Ele hesitou o suficiente para confirmar o que meu instinto já sabia: Tenente-General Alice Carver. Não importava que ela não estivesse na minha cadeia de comando. Não importava que não tivesse trabalhado comigo em nenhuma capacidade. O que importava era que ela era uma Carver, 3 estrelas, e a personificação ambulante de credibilidade. As palavras dela se tornaram a conclusão da banca antes que eu tivesse tempo de respirar. O coronel pigarreou e acrescentou: "Ela expressou preocupação de que designá-la para uma unidade operacional conjunta poderia criar expectativas para as quais você talvez não esteja pronta." Em bom português, ela disse que eu envergonharia a família. Mantive o rosto firme, porque mostrar emoção em uma sala cheia de oficiais seniores é como sangrar em água cheia de piranhas. "Entendido, senhor", disse, mesmo sem entender absolutamente nada, exceto o peso familiar se acomodando atrás das minhas costelas. Agradeceram pelo meu tempo com um tom que deixava claro: nenhum deles esperava me ver novamente. Quando saí, minha nomeação estava morta. Não ferida, não em luta, morta mesmo. Sem recurso, sem pedido de esclarecimento, sem segunda avaliação, ninguém contestou a avaliação dela. Por que contestariam?
O nome da minha irmã carregava peso suficiente para inclinar um prédio inteiro. Quando voltei para minha unidade, meus colegas tentaram ler meu rosto. Eu não dei nada. Meu comandante perguntou se algo estranho havia acontecido na avaliação. Eu disse que não. Ele não acreditou, mas não insistiu. No dia seguinte, ouvi 2 capitães sussurrando perto da pista de voo. A irmã da Carver estragou a revisão dela. Bem, você sabe como é. Se a general diz que ela não está pronta, ela não está. Ainda é duro, né? Sim, mas você não discute com estrelas. Eles não estavam errados. Eu só queria não ter que ouvir aquilo como se fosse alguma piada trágica. Uma semana depois, liguei para Alice. Não para confrontá-la diretamente, isso teria sido um desperdício de oxigênio, mas para ver como ela justificaria a situação. Ela atendeu na segunda campainha. Evelyn, você está ligando para me parabenizar pela nova missão? Ela sempre tinha um timing cômico impecável. Não disse, estou ligando porque sua avaliação bloqueou minha revisão para a missão conjunta. Ela fez uma pausa, como se decidisse fingir surpresa. Não se deu ao trabalho. Você não está pronta para esse mundo. Eu te salvei de um fracasso que teria sido muito mais público. Eu não pedi para ser salva. Você nunca precisa pedir, respondeu. Eu sei o que é melhor para você. Expirei devagar, sem querer desperdiçar um bom fôlego com ela. Se você algum dia sabotar minha carreira de novo, eu. Ela me interrompeu. Sabotagem, Evelyn, por favor. Eu fiz uma avaliação honesta. Se isso afunda suas chances, talvez o problema não seja eu. Havia centenas de coisas que eu queria dizer, variando de levemente indelicadas a fatais para a carreira. Em vez disso, não disse nada. Desliguei. Ela ligou de volta uma vez. Não atendi. Minhas mãos tremiam depois, não de medo ou tristeza, mas pela clareza de que algo fundamental havia mudado. Ela não estava apenas me ofuscando mais. Ela estava ativamente moldando meu caminho para garantir que ele nunca se cruzasse com o dela. Essa percepção não me esmagou. Endureceu algo em mim. A partir de então, parei de tentar impressionar pessoas que já haviam entregue a pontuação para minha irmã. Concentrei-me no trabalho, na capacidade, em dominar habilidades que ninguém poderia reivindicar ou minar com um único e-mail. E quanto mais meu caminho se solidificava, menos controle ela realmente tinha. Ela não sabia disso, o que tornava tudo melhor. Meses depois do bloqueio, fui destacada pela primeira vez. A missão não era glamourosa, mas era trabalho real, com stakes reais. E sem a constante sombra de Alice pairando sobre mim, aprendi o que eu podia fazer quando ninguém me avaliava comparando comigo ela. Cada habilidade que desenvolvi depois, cada exercício, cada qualificação, cada noite longa estudando modelos de terreno, tornou-se outro tijolo no muro entre nós. Não construí para afastá-la. Construí para ter um lugar onde ela não pudesse alcançar. De volta ao auditório, as botas do capitão pararam perto da primeira fila, e a tensão na sala se esticou de um jeito que só se percebe quando se faz parte dela. A voz da minha irmã sempre moldou minha carreira de formas que ela nunca havia merecido. Mas agora seu controle estava escorregando, e o som de tudo se desfazendo era tão silencioso que só eu parecia ouvir. Meu fôlego se acomodou baixo no peito, do mesmo jeito que sempre fazia antes de cada operação. O peso familiar voltou a se formar atrás das minhas costelas quando a lembrança do norte do Iraque retornou com a nitidez fria do primeiro disparo de um rifle. O ruído do auditório se dissolveu ao meu redor, substituído pelo calor seco e pela poeira de um lugar onde ninguém se importava com a opinião de uma general ou com sobrenomes de família. Lá fora, a única coisa que importava era se você conseguia manter pessoas vivas. A missão chegou sem cerimônia. Um briefing rápido, uma pilha de imagens de drone, um modelo de terreno e um bilhete curto. Trabalhadores humanitários feitos reféns nos arredores de Mossul. Os sequestradores mudavam de acampamento a cada poucas horas, o que significava que não havia tempo para um ciclo completo de reconhecimento. O CLT-5 já estava avançado e se aproximando, mas precisava de Overwatch a uma distância exposta demais para o próprio elemento de atiradores. Foi assim que acabei em uma crista rochosa que os moradores chamavam de Colina 72, um nome educado para um lugar sem sombra alguma e com um vento que batia na nuca a cada 5 minutos só para lembrar que não gostava de você.
Subi a encosta com a mochila antes do nascer do sol. Cada passo era arrastado, graças ao cascalho solto que parecia ter uma rixa pessoal comigo. Quando alcancei a posição, estendi o tapete, posicionei o rifle e comecei a varrer o vale abaixo. À primeira vista, a vila parecia morta, estruturas cinza e marrons, telhados de zinco, algumas cabras andando sem pressa, como se não tivessem nada melhor para fazer. Ainda assim, dava para sentir a tensão pairando no ar. Lugares assim sempre pareciam encenados, como perigo esperando a própria deixa. O rádio estalou no meu ouvido. Overwatch, aqui é Reaper, disse uma voz baixa e firme. Reconheci o tom como sendo do Capitão Reik, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. Oficiais SEAL soavam parecidos quando estavam focados, calmos, precisos, levemente irritados com o universo. Pode falar, Overwatch, respondi. Equipe se deslocando para a posição alfa. Inteligência indica possível presença de atirador no lado oeste do complexo. Confirmação. Ajustei a luneta, deixando o olho seguir a linha dos telhados. Alguns reflexos surgiram em uma antena parabólica amassada. Nenhum movimento. Negativo para movimento de atirador. Sem assinaturas térmicas até o momento. Copiado, respondeu ele, mantendo o tom estável. O meu permaneceu ainda mais frio. Minutos passaram. Ou talvez horas. O tempo não significava muito quando você ficava olhando através de uma mira, esperando alguém entrar no seu campo de tiro. O vento aumentou, seco e constante. Ajustei automaticamente. O ar cheirava a borracha queimada e poeira, o perfume comum das zonas de conflito. As pessoas acham que atiradores ficam imóveis, pensando profundamente. Na maior parte do tempo, você só está calculando distância, elevação, vento, luz, respiração e alimentando a esperança silenciosa de que ninguém da sua equipe faça besteira enquanto você resolve matemática. Uma figura pequena surgiu no telhado mais distante. Cabeça coberta, arma pendurada baixa. Acompanhei o movimento, aguardando confirmação. O observador ao meu lado tocou meu ombro. Armado, disse. Parece um 12,7 milímetros. Grande o suficiente para arruinar o dia de todo mundo. Acionei o rádio. Overwatch para Reaper 1. Movimento hostil no telhado oeste. Copiado. Engaje conforme seu julgamento. Aquilo não era permissão. Era confiança. Uma mercadoria rara na minha vida. Observei o alvo mudar de posição, levantando o rifle em direção à rua por onde os SALS se aproximariam. Minha respiração desacelerou. O mundo se estreitou. Todo o som desapareceu, restando apenas o leve ranger dos ossos se acomodando nos meus ombros. Vento de 5 milhas por hora vindo do nordeste. Distância, 2.100 metros. Queda mínima. Sem distorção de miragem. Tiro limpo. Expirei pela metade e apertei o gatilho. O rifle recuou. Um soco controlado contra meu ombro. Um segundo depois, o Oshu caiu como se alguém tivesse cortado os fios que o sustentavam. Alvo neutralizado, disse. Bom efeito, respondeu Reik, ainda calmo. Mas havia algo mais, uma certeza silenciosa por trás da voz dele. A equipe avançou. Do meu ponto de observação, os vi se mover pelos becos, passando por paredes quebradas e veículos enferrujados. Nada de música dramática, nada de saltos heróicos cinematográficos, apenas limpeza eficiente enquanto se aproximavam do complexo onde os reféns eram mantidos. O sol subia, fazendo os telhados cintilarem com o calor, varria o terreno em busca de mais ameaças. Um movimento piscou entre dois prédios. Outro combatente armado corria com um lançador de granadas, se posicionando no ponto cego da equipe. Não chamei no rádio. Não havia tempo. Ajustei a mira um pouco e atirei. Ele caiu. A granada rolou sem perigo. Outro disparo. Mais um neutralizado. O vale permaneceu silencioso, exceto pelo zumbido distante de moscas e o leve eco das botas batendo no concreto. Dentro do maior prédio, uma porta explodiu com a carga de entrada dos SALS. 2 reféns saíram minutos depois, assustados, mas vivos. Nem toda operação termina tão limpa. Às vezes você perde alguém. Às vezes, vários.
Esta não nos custou nada. Essas eram as missões que mais permaneciam comigo. As que dependiam da habilidade, não da sorte. Overwatch disse Reik no meu ouvido assim que a equipe se reagrupou. Bom trabalho. Não era um elogio. Era reconhecimento. O tipo que eu nunca recebi em casa. Exfiltramos antes do meio-dia. Desmontei meu rifle, guardei o equipamento e comecei a descer a crista. Minhas botas escorregavam nas pedras soltas, mas meu passo se manteve firme. O calor pressionava de todas as direções, mas parecia mais leve que o habitual. Há uma clareza particular que surge quando tudo dá certo. Não exatamente orgulho, apenas prova. Quando chegamos à área de preparação, um dos SEALS passou por mim e fez um rápido aceno de cabeça. Sem sorriso, sem palavras, nada performático, apenas um aceno. Esse era o máximo de afeto que os SEALS demonstravam. Interpretei como pretendido. Mais tarde, naquele mesmo dia, chegou o AR, sucesso da missão creditado à precisão do Overwatch. Não ao meu nome, claro, apenas ao indicativo de chamada. Isso era suficiente. No mundo em que operávamos, nomes importavam menos que resultados. De volta à base, limpei meu rifle e repassei os disparos na cabeça. Não por segurança, mas por precisão. Todo bom atirador faz o mesmo, encontrando pequenas imperfeições para corrigir na próxima vez. Mesmo quando tudo dá certo, você assume que não deu. Alguns dias depois, correu a notícia de que o comando estava impressionado com a consistência de Ghost 13. Não reagi. Elogios não eram algo que eu buscasse, nem algo em que confiasse, mas eram combustível. E combustível te mantinha em movimento em um trabalho que exigia funcionar no limite. Ali, de pé no auditório, com Reik a poucos passos de anunciar minha existência, a lembrança daquela missão se acomodava no meu peito com a calma firme de uma verdade que ninguém, nem mesmo minha irmã, poderia apagar. Meu fôlego se soltou lentamente enquanto o capitão Reik parava próximo à primeira fila. A mudança no auditório foi quase física, como se o próprio ar decidisse se comportar. Oficiais endireitaram-se nas cadeiras. Pessoas que estavam apenas meio atentas, de repente, passaram a prestar atenção. Até minha irmã ajustou a postura, o que para Alice significava apenas inclinar o queixo um grau e esperar aplausos do mundo inteiro. Observei os músculos da mandíbula dela se contraírem, não o suficiente para que alguém notasse, mas óbvio para quem cresceu decorando cada versão da sua desaprovação. Reik não se deu ao trabalho de reconhecer o posto dela com as gentilezas ensaiadas de sempre. Ele varreu a sala com um olhar como se estivesse procurando um hidrante durante uma briga de rua. Quando falou, a voz tinha aquela gravidade baixa da marinha. Firme e prática. Estou procurando um operador Tier 1, disse ele. Missão imediata. A sala ficou imóvel de um jeito que parecia conquistado, não forçado. Capitã e Ciel não entravam em briefings da Força Aérea a não ser que a casa estivesse pegando fogo. Minha irmã deu um passo à frente, mãos atrás das costas, exibindo aquele tipo de irritação educada que reservava para pessoas que acreditava serem inferiores, mas ainda tecnicamente úteis. Capitão, disse ela, voz suave como um anúncio de recrutamento. Este briefing já está em andamento. Se precisar de piloto, suporte logístico ou oficial de ligação, podemos designar. Não preciso de piloto, disse ele, sem sequer olhar para ela. Preciso de Ghost 13. As palavras não explodiram pela sala. Não precisavam. Caíram pesadas e limpas, como uma chave de boca atingindo o concreto. Minha irmã piscou. Não dramaticamente, nem devagar, apenas uma pequena pausa na expressão que me dizia que ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Pelo canto do olho, senti os corpos se moverem, a atenção girando como um holofote mudando de direção. Alguns oficiais franziram a testa, tentando associar o indicativo de chamada a alguém na sala. Outros sussurraram o nome. O tipo de sussurro que se usa quando se acredita estar tocando ar classificado por acidente. Ghost 13. Aqui. Quem? Minha irmã tentou se recompor, levantando o queixo. Capitão, você foi mal informado. Não há ativos Tier 1 designados para este briefing, e certamente não. A frase dela evaporou quando eu me levantei. As cadeiras rangeram. O ar ficou pesado.
Se alguém tivesse deixado cair um lápis, teria soado como uma granada. Não me movi rápido, nem dramaticamente. Apenas me ergui da mesma forma que fazia antes de entrar em uma linha de tiro, calma, firme, sem pedir permissão. Os olhos de Reik me encontraram instantaneamente. Ele não parecia surpreso. Apenas assenti uma vez, com aquele reconhecimento silencioso que operadores usam quando palavras são um desperdício de segundos. Major Evelyn Carver, disse ele. Indicativo Ghost 13. Confirma. Sim, senhor, respondi. Não houve eco na sala, mas o silêncio parecia mais alto que qualquer reação poderia ter sido. Minha irmã me encarava como se alguém tivesse desconectado sua compreensão do universo. A boca não se abriu, mas os olhos arregalaram-se o suficiente para ser considerado uma confissão. Não era choque por ela não saber. Era descrença de que algo existisse naquele prédio que ela não controlava. Finalmente, a voz dela saiu fina e tensa. Evelyn, do que você está falando? Ela trabalha em apoio de reconhecimento. Ela elabora resumos de inteligência. Ela não. Reik a interrompeu com um olhar tão firme que deveria ter sido distribuído como advertência disciplinar. Com todo respeito, general, disse ele, sua irmã é um dos ativos de Overwatch mais confiáveis que tivemos na última década. Várias cabeças se voltaram para minha irmã, observando sua reação como espectadores de uma partida de tênis em que um jogador esqueceu as regras. Os ombros dela se enrijeceram sob o peso dos olhares que estava acostumada a dominar. Isso não é possível, murmurou. Ela teria me contado. Eu não pretendia falar, mas as palavras saíram de qualquer jeito. Regras do SAP não se importam com atualizações familiares. O golpe não foi intencional. Era apenas um fato. Mas fatos atingem mais forte do que qualquer insulto poderia. Ela engoliu o movimento, pequeno e afiado. Reik continuou como se estivesse listando ingredientes de um rótulo de ração. Ela executou apoio de longo alcance em várias operações conjuntas, incluindo a extração do Vale Red Ridge e a recuperação humanitária em Mossul. Está liberada sob um programa de acesso especial. Suas avaliações vêm diretamente do JSOC e do Escritório de Reconhecimento Especial. Um murmúrio subiu algumas fileiras atrás. A postura da minha irmã se quebrou, não totalmente, mas definitivamente amassada, algo que eu nunca tinha visto antes. Sua autoridade sempre fora sua armadura, polida a níveis cegantes. Agora estava recebendo golpes que não podia desviar. Ela tentou mais uma vez, agarrando-se a algo familiar. Capitão, você precisa entender. Se ela estivesse envolvida em algo nesse nível, eu teria sido informada. Não há necessidade, disse ele, cortando seu argumento com precisão. Você não foi informada. Era a explicação mais simples do mundo, mas caiu como um soco. Não ser informada era o eufemismo militar para você não tem autorização, que para alguém como Alice poderia muito bem ter sido você não é importante o suficiente. Ela congelou novamente, processando a realidade de que a irmã mais nova tinha algo que ela não tinha. Por um segundo, quase senti pena dela. Mas então me lembrei do painel de avaliação que ela havia destruído sem hesitar. O capitão se virou para mim. Seu equipamento está pronto e posicionado. Decolagem em 30 minutos. Sim, senhor, respondi. Sem hesitação. Sem olhar para minha irmã. Sem checar se ela aprovava. Eu não prestava contas a ela. Nunca prestei. E a sala finalmente entendeu isso. Contornei a fileira de cadeiras, botas batendo no chão com um ritmo mais firme que meu próprio coração. As pessoas saíram do caminho automaticamente, não por intimidação, mas porque a autoridade se estabelece rapidamente quando é conquistada, não concedida. Ao passar por minha irmã, deslumbrei seu rosto. Não estava com raiva, nem furiosa, apenas atônita, de um jeito que despia a fachada polida que ela usava há anos. Não era a humilhação que ela me causou antes. Nem mesmo vingança. Era algo mais limpo. O primeiro momento em que ela percebeu que a hierarquia familiar que construiu não se aplicava em todos os lugares e definitivamente não aqui. Reik se dirigiu à sala novamente, mas sua voz se tornou borrada atrás de mim enquanto eu caminhava pelo corredor. Tudo que ouvi claramente foi a mistura tênue de confusão e reavaliação dos oficiais que haviam rido de mim antes. Agora não riam. Estavam recalibrando.
A porta se abriu com um empurrão, deixando entrar uma rajada de ar mais fresco do corredor. Bateu no meu rosto com força, não refrescante, mas clarificante. Atrás de mim, o auditório continuava vibrando com o peso do desmoronamento da certeza da minha irmã, mas não me puxava. Meu passo se manteve firme enquanto eu caminhava, botas batendo no chão em linha reta em direção à saída, carregando tudo que construí, longe da versão de mim que minha irmã sempre insistiu ser a única que existia. Meus passos ecoaram pelo corredor com uma firmeza que não combinava com a explosão acontecendo atrás de mim. As vozes abafadas no auditório se empilhavam umas sobre as outras enquanto os oficiais tentavam compreender tudo o que achavam que sabiam. Isso não era mais problema meu. Cada um lida com mudanças de realidade como precisa. Alguns sussurram, alguns entram em pânico, e alguns, como Alice, congelam tão duro que podem até quebrar. Virei a esquina em direção à ala de operações, e o zumbido habitual do prédio parecia mais agudo, como se até as luzes fluorescentes tentassem entender o que acabaram de testemunhar. Um par de capitães que passava me lançou aquele olhar que se vê quando alguém encontra uma celebridade e nem sabia que estava na mesma faixa de prestígio. O mais alto abriu a boca como se quisesse dizer algo, depois a fechou, acenou de maneira desconfortável e continuou andando. Esse nível de confusão não era novidade para mim, mas nunca deixava de ser divertido. Segui em frente, não por drama, mas porque ficar parado depois de uma revelação assim parecia permanecer em uma sala que já tinha queimado. O corredor se estendia à frente, simples e militarmente padronizado. Paredes bege, cartazes motivacionais que não motivavam ninguém desde o governo Clinton, chão riscado de tanto uso, familiar, funcional e deliciosamente livre da influência da minha irmã. Atrás das portas fechadas do auditório, Alice lidava com algo para o qual nunca se preparou. Ela conseguia enfrentar desafiadores, críticos, rivais e opositores políticos, mas nunca precisou lidar com estar errada, especialmente diante de uma plateia grande o suficiente para atualizar sua reputação antes do almoço. Enquanto o corredor me levava adiante, eu podia imaginar a cena exata lá dentro sem precisar ouvir. Oficiais se remexendo nas cadeiras, trocando olhares, recalibrando tudo o que acreditavam sobre as irmãs Carver. A voz da minha irmã tentando recuperar o controle, calma forçada rachando nas bordas. Ela tentaria explicar que não sabia, e esse seria o problema. Uma general 3 estrelas não saber algo acontecendo dentro da própria linhagem não era um detalhe menor. Era uma lição sobre limites. Virei na sala de preparação para pegar minha bolsa de equipamento, e um dos analistas de inteligência sentado perto dos computadores quase deixou o headset cair de tão surpreso. Ele parou no meio do caminho, como se não soubesse se devia saudar ou fingir que não reagiu. Major Carver, disse ele, piscando rápido demais, você é Ghost 13. A menos que alguém tenha embalado meu equipamento por diversão, respondi. Ele se sentou tão rápido que a cadeira rangeu. Entendido, senhora. O tom respeitoso não era novidade na minha área, mas ouvi-lo de alguém que provavelmente passou a última hora acreditando que eu só lidava com planilhas parecia um esquete de comédia acidental. Não guardei rancor. A maioria das pessoas responde a informações novas atualizando seu software devagar. Peguei meu equipamento no armário e o joguei sobre o ombro. O peso parecia familiar, centrado. Me aterrava melhor do que qualquer coisa que viesse da minha família. No extremo do corredor, um tenente correu em minha direção como se tivesse sido enviado em uma tarefa, mas não soubesse se era seguro se aproximar. Ele parou a alguns metros. Major. Senhora. O capitão pediu para confirmar que você está a caminho da pista de voo. Estou. Sim, senhora, disse ele, hesitando em seguida. Para o que vale, isso foi algo ali dentro. Qual parte? Tudo, disse ele, depois se corrigiu. Mas especialmente a cara da general. Sua expressão tiquejou como se não tivesse certeza se aquele comentário beirava a traição. Deixei passar. Ele não estava errado. Passei por ele e continuei em direção à saída, botas batendo no chão em ritmo deliberado. Mas, mesmo à medida que me distanciava, podia sentir os efeitos secundários da sala de briefing reverberando pelo prédio. O poder não desmorona com barulho. Ele desmorona silenciosamente, do jeito que as pessoas começam a mudar suas suposições, ajustar o tom, questionar coisas que antes aceitavam cegamente. Alice passou anos construindo uma imagem tão polida que provavelmente rangia a cada passo. Ela arquitetava cada interação,
controlava cada sala, curava cada narrativa. Mas controle só funciona quando todos concordam em permanecer dentro da versão da realidade que você projetou. No momento em que a verdade entra na sala vestindo um uniforme que ninguém esperava, todo o modelo desmorona sob seu próprio ego. Portas se abriram à minha direita e alguns oficiais saíram no meio da conversa até me verem. Suas vozes baixaram automaticamente e o grupo entrou em um tipo de atenção acidental. Não sabiam se deviam me dirigir a palavra ou evitar contato visual por completo, então optaram por acenos rígidos. Retribui não porque precisasse da aprovação deles, mas porque ignorá-los parecia desnecessário. Um deles, um comandante com reputação de inabalável, murmurou alto o suficiente. Vou me ferrar. Quase preciso. Enquanto me aproximava da escada que levava à pista de voo, percebi mais reações pelas janelas dos escritórios, rostos colados às persianas, pessoas inclinadas para fora de cubículos, alguém apontando para um smartphone, provavelmente repetindo a história mais rápido do que a verdade podia processar. Os boatos militares circulam em velocidades que a tecnologia ainda luta para alcançar. Não senti orgulho do que aconteceu naquele auditório. Orgulho não era a emoção que se instalou. O que senti foi mais puro, mais constante, uma recalibração. Pela primeira vez na vida, uma sala cheia de pessoas olhou para mim sem me filtrar automaticamente pela reputação da minha irmã. Eles me viam diretamente. Embora viam-a seja generoso, na maior parte, eles me encaram como se tivessem acabado de descobrir que um alien amigável estava 2 fileiras atrás deles. Enquanto isso, a porta da escada se abriu e um ar mais fresco bateu no meu rosto. Subi os degraus 2 a 2, a mochila se ajustando confortavelmente ao ombro. No patamar, outro pequeno grupo de militares se afastou para me dar passagem, olhos atentos com concentração, como se tentassem registrar cada detalhe sobre mim caso fosse importante mais tarde. No meio do caminho, meu telefone vibrou no bolso. Não precisei olhar para saber quem era. O padrão de vibração poderia muito bem soletrar o nome dela letra por letra. Tirei do bolso. Uma chamada perdida de Alice, depois outra, e em seguida uma mensagem. Precisamos conversar. Me liga agora. Travei a tela sem abrir a mensagem. O aparelho ficou silencioso novamente, e eu também. A porta inferior se abriu para o ar quente da Flórida, úmido o suficiente para grudar na pele, mas não o bastante para me retardar. A pista se estendia à frente. Motores zumbindo e ciclos de preparação. Equipes de movimentação se mexiam com propósito, gestos precisos e eficientes. Nenhum deles se importava com o drama familiar acontecendo dentro da base. O que importava era que o cronograma permanecesse apertado. Um chefe de equipe me avistou e sinalizou em direção ao transporte parado no pátio. Sua expressão era o reconhecimento calmo de quem sabe com quem está lidando. Operadores tendem a perceber uns aos outros da mesma forma que cães reconhecem outros cães do mesmo quintal. Atravessei o concreto, o calor irradiando através das minhas botas. Em algum lugar atrás de mim, em uma sala de briefing com ar-condicionado, minha irmã descobria o que é sentir uma narrativa escapar das suas mãos. Aqui fora, a única narrativa que importava era a missão. E eu me encaixava nesse mundo muito melhor do que naquele em que ela continuava tentando me forçar. A rampa baixou com um gemido hidráulico enquanto eu me aproximava. A equipe se afastou para abrir espaço. Entrei na plataforma e ajustei a alça da minha mochila, sentindo o chão metálico vibrar levemente sob minhas botas enquanto os motores aceleravam. A aeronave inteira zumbia com direção, propósito e movimento que não pedia permissão a ninguém. O destacamento havia durado 3 semanas. 3 semanas de poeira, alvos de alto valor e o tipo de silêncio em que eu me sentia à vontade. Mas agora, de volta à Virgínia, o barulho da vida real começava a voltar. 2 semanas se passaram desde que o transporte pousou na pista. E, durante essas 2 semanas, ignorei a mensagem que chegou assim que meu telefone se reconectou à rede. Ainda estava lá, não lida, mas gravada na memória. Precisamos conversar. Me encontre em Arlington. Eu não queria ir. Parte de mim queria deixá-la sentada com o choque daquele auditório para sempre. Mas evitar não era estratégia, era apenas adiamento. Então, acabei concordando. Ela não escolheu algum banco discreto ou uma cafeteria obscura onde uma general de 3 estrelas poderia passar despercebida como aposentada aproveitando seu tempo livre.
Ela escolheu um lugar a 3 quarteirões do Pentágono. Um café cheio de civis de carreira e oficiais que fingiam não olhar para as estrelas mesmo quando estavam sentados ao lado delas. Esse era o estilo dela, público o suficiente para parecer casual, controlado o suficiente para parecer um briefing. Cheguei cedo. Sempre chegava cedo. Não por ansiedade, mas por hábito. A porta do café tilintou atrás de mim quando entrei, o ar-condicionado gelado batendo mais forte do que eu esperava. Poucas pessoas estavam espalhadas pelas mesas, digitando em laptops, lendo documentos ou fingindo que o café estava bom. Escolhi o canto do fundo, de frente para a entrada, um hábito deixado de tantas missões, onde sentar com as costas expostas era um luxo que você não se permitia. Mal envolvi minhas mãos em volta da xícara quando Alice entrou. Uniforme impecável, postura ereta, expressão ensaiada. Ela vasculhou a sala por instinto, e seus olhos pousaram em mim com um olhar que não estava zangado, mas também não estava caloroso. Neutralidade dela era tão rara quanto uma caixa de entrada vazia. Ela se aproximou com passos curtos e controlados. Evelyn, acenei. General. Sua mandíbula se moveu. Ela odiava quando eu usava seu posto casualmente, não por respeito, mas como distância. Se quisesse proximidade, poderia ter tentado agir como irmã em algum momento nos últimos 20 anos. Ela se sentou à minha frente, alisando as mangas como se procurasse por rugas invisíveis ao olho humano. Por um momento, não disse nada. Talvez porque não houvesse modelo de discurso para o que havia acontecido entre nós. Ela era boa em comandar salas, dirigir operações, moldar narrativas, mas não sabia lidar com situações que não tinha iniciado. Eu não sabia, disse finalmente. Sobre sua designação? Perguntei. A pausa dela não foi dramática. Ela realmente não sabia qual palavra usar: designação, missão, nível de autorização ou, Deus me livre, realização. Ela havia construído toda a sua identidade sendo a pessoa mais informada da sala. E descobrir que tinha perdido uma fatia inteira e classificada da minha carreira rearranjou seu ego com toda a sutileza de uma carga explosiva. Mantive o tom firme. Você não estava ridículo. Não é disso que se trata, disse ela, a voz se tensionando. Trata-se de eu ter sido informada, completou. Por quem? Perguntei. Por você, Jacob, pelo universo. Um músculo em sua testa se contraiu. Por você. Você deveria ter me contado do que estava envolvida. Eu estava apoiando a missão. Você sabotou uma das minhas designações porque achou que sabia melhor. O que exatamente te fez pensar que eu te devia informações adicionais? Perguntei. Depois disso, seus olhos se desviaram, o primeiro sinal de desconforto que eu via nela em anos. Ela respirou devagar, raso, como se preparasse para uma turbulência. Eu não estava tentando te sabotar. Você submeteu uma crítica de liderança ao meu painel de avaliação, disse eu. Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Ela se endireitou, defensiva. Dei uma avaliação honesta. Você é quieta. Você é distante. Não comanda salas. Não preciso comandar salas, respondi. Eu apoio missões onde o silêncio importa mais que o volume. Não é assim que carreiras funcionam, ela estalou, antes de se controlar. Sua voz caiu. Você precisa ser visível. Eu sou, disse eu. Só não para você. A verdade pairou entre nós, limpa demais para discutir, direta demais para contornar. Ela olhou para as mãos, os dedos apertando o copo de café, a tampa rangendo levemente sob a pressão. Havia expectativas, disse ela. Pressão. Você não deveria construir uma vida fora da estrutura que já estava lá? Sua estrutura, corrigi. Ela não negou. Pela primeira vez desde que éramos crianças, minha irmã parecia pequena. Não fisicamente nada poderia encolher sua postura, mas emocionalmente, como se percebesse que a escada que passou a vida inteira subindo não alcançava todos os telhados. Eu não queria que você falhasse, disse ela baixinho. Você não queria que eu tivesse sucesso de um jeito que não podia controlar, respondi. Sua cabeça se ergueu, os olhos presos aos meus. Não havia raiva nem defesa. Mas como se estivesse vendo uma forma que confundia há anos. Eu não te entendi, disse ela. Você nunca tentou, respondi.
Só fez suposições e as tratou como fatos. Um canto da boca dela se curvou, não em sorriso, mas em algo como uma honestidade relutante. Talvez. Não houve desculpas. Minha irmã não pedia desculpas. Ela reestruturou a culpa até parecer cooperativa. Mas algo no ar havia mudado. Não perdão, não reconciliação, apenas clareza. Um desanuviamento que pairava sobre nós há tempo demais. Tomei um gole de café, deixando o calor se assentar na língua antes de apoiar a xícara. Olha, disse, não preciso de desculpas e não preciso que finjamos ser algo que não somos. Ela levantou levemente a sobrancelha, incerta quanto ao rumo da conversa. Não preciso que você se orgulhe de mim, continuei. Preciso que me respeite. As palavras não ecoaram. Não precisavam. Caíram entre nós com uma espécie de finalização que não era dura, mas também não era suave. Algo na postura dela mudou, não visivelmente, mas internamente, como o momento em que alguém para de segurar as rédeas ao perceber que o cavalo não vai disparar. Ela sentiu uma vez, um aceno verdadeiro, não a versão política que costumava dar em público. Está bem, disse. Evelyn, está bem, acrescentou. Não foi perdão. Não foi cura. Mas foi um começo que não exigia que nenhuma de nós fingisse estar mais danificada ou mais reparada do que a realidade permitia. Ela se recostou levemente. Eu não me movi. O barulho do café preencheu o silêncio entre o tilintar das xícaras. Conversas suaves. Passos no balcão. Nada disso interrompia o espaço entre nós. Do lado de fora da janela, o tráfego de Arlington seguia seu curso, constante. Carros e ônibus se movendo em suas rotinas, alheios ou indiferentes à mudança que acabará de acontecer na mesa do canto. Minha irmã os observou por um instante, com expressão indecifrável, mas mais calma, como se a estática tivesse sido drenada dela. Terminei o último gole do café e coloquei a xícara de lado, enquanto a luz do fim de tarde atravessava a mesa, iluminando a borda do distintivo do seu posto e o vinco da minha manga, sem sugerir que algo estava começando ou terminando, apenas seguindo o fluxo natural das coisas, quando a pressão finalmente cede o suficiente para que o ar cumpra seu papel. A luz entrando pela janela do café Arlington mal havia se movido sobre a mesa quando a memória deslizou para os anos seguintes, carregando o mesmo impulso constante que impulsionava tudo adiante, independentemente da aprovação da minha irmã. O jeito como a luz do sol da tarde atingiu o uniforme dela naquele dia tornou-se uma daquelas imagens mentais que você não pretende guardar, mas guarda mesmo assim. Não por sentimentalismo, mas porque marcou o ponto em que o peso entre nós parou de arrastar tão intensamente. 10 anos se passaram sem dramaticidade. Sem montagem, sem trilha sonora, sem revelações súbitas. Apenas trabalho, repetição, novas designações, longos trechos no deserto, longos trechos no oceano, lugares mais frios do que eu gostava e mais quentes do que eu tolerava. Em algum ponto desses anos, parei de pensar se a órbita da minha irmã sobre mim se sobrepunha à minha. Não por desafio, apenas se tornou irrelevante. O meio militar tem uma forma natural de lixar o ego quando você está perto de pessoas que realmente não voltam se você atrapalhar seu trabalho. Ganhei minhas folhas de carvalho do mesmo jeito que conquistei tudo, silenciosa, consistentemente, sem alarde. Quando a banca de promoção carimbou meu nome, metade das pessoas me avaliando nunca tinha ouvido falar da minha irmã, o que foi uma mudança refrescante. Avaliaram meu trabalho, não a marca Carver que ela passou décadas polindo. Como tenente-coronel, meus dias eram divididos entre operações, planejamento, treinamento, supervisão e os ocasionais destacamentos, onde minha experiência ainda tinha valor. Liderança não vinha naturalmente não no sentido alto e autoritário. Alice sempre se apresentava, mas liderar de forma silenciosa, eficaz e sem drama me servia perfeitamente. Minha equipe entendia as instruções de primeira, e eu não perdia tempo com discursos. Eles apreciavam isso. A cerimônia da minha nova designação de comando ocorreu em Langley. O auditório não era tão grande quanto o de Eagle Rock, e a iluminação não parecia tentar interrogar ninguém, mas o ambiente carregava sua própria gravidade. Fileiras de uniformes ocupavam os assentos, jovens oficiais, sargentos experientes, alguns civis fingindo não estar nervosos por sentar ao lado de pessoas com medalhas. Eu estava nos bastidores, esperando meu nome, mãos cruzadas atrás das costas, pontas dos dedos batendo levemente nos nós.
Não impaciência, apenas o tipo de movimento automático que anos de vida militar gravam no corpo. Em algum lugar próximo, um sargento técnico ensaiava o roteiro da promoção em voz baixa. Alguém ajustava a posição da bandeira. Alguém espirrava alto o suficiente para ecoar. Sons normais, familiares. Então eu a ouvi. A voz de Alice não dava ordens como antes. Não estava envolta naquela confiança rígida que ela costumava usar como armadura. Era mais suave, atraindo minha atenção de um jeito inesperado. Me virei e lá estava ela, perto da frente da plateia. Sem uniforme, sem fileiras de medalhas, apenas um terno carvão um pouco mais folgado que antes. Ombros relaxados, postura menos combativa. A aposentadoria combinava com ela mais do que teria admitido nos tempos em que era alérgica à ideia. Ela me viu olhando e levantou a mão em um pequeno aceno. Nada dramático, nada buscando atenção, apenas reconhecimento, um gesto humano em vez de estratégico. Eu acenei de volta. Naquele momento percebi que ela tinha mudado do jeito que as pessoas mudam quando a vida para de lhes dar aplausos automáticos. Humildade é subestimada. A realidade equilibra egos melhor do que qualquer posto jamais poderia. Quando a cerimônia começou, o responsável chamou a atenção da sala. O som de 200 pares de botas batendo no chão ecoou limpo pelo espaço. Um trovão disciplinado que continua satisfatório, não importa quantas vezes você ouça. Caminhei em direção ao palco quando meu nome foi anunciado. A mesma passada medida que usei milhares de vezes, mas desta vez com um pouco mais de peso. O general que presidia a cerimônia prendeu as folhas de prata no meu uniforme. Mãos firmes, voz calma. O aplauso depois não foi estrondoso, mas também não foi cortês. Ficou em algum ponto intermediário. Real, merecido, descomplicado. Ao me voltar para a primeira fila, vi minha equipe. Não rígida, não excessivamente formal, apenas orgulhosa do seu jeito silencioso. E vi minha irmã, mãos levemente entrelaçadas, expressão serena. Sem inveja, sem ressentimento, sem decepção. Só presença, nada mais. Após a cerimônia, as pessoas se alinharam para me cumprimentar. Minha equipe fez algumas piadas discretas sobre o aumento de papelada agora que eu estava acima da maioria. Um grupo de oficiais mais jovens se apresentou com aquela energia um pouco exagerada de quem tenta evitar constrangimentos. Aceitei todos os cumprimentos com o mesmo profissionalismo calmo, grata por ninguém sentir necessidade de mencionar meu sobrenome como se fizesse parte do meu currículo. Alice esperou até a plateia esvaziar antes de se aproximar. Seus passos eram mais lentos que nos dias de serviço ativo, mas mais firmes, como se finalmente tivesse parado de tentar superar todos ao redor. Você se saiu bem, disse simplesmente. Obrigada, respondi. Ela olhou novamente para as folhas de prata, o olhar cheio de consideração silenciosa. Não competitiva, apenas análise. Você usa melhor do que eu disse. Não sorri, mas algo dentro de mim se aqueceu. É generoso da sua parte. É preciso, respondeu. Eu era boa no comando. Você é melhor em liderança. Ela disse isso sem dramatização, sem tentar transformar em uma grande narrativa. Apenas fato. Limpo e simples. Ficamos juntas em silêncio, observando oficiais e aviadores saírem do auditório. Sem tensão, sem luta por poder, sem ressentimentos antigos tentando voltar. Ela não esperava validação, e eu não esperava desculpas. Era o ponto mais próximo que já estivemos de um terreno neutro. Você ainda toma café horrível? Perguntei. Ela revirou os olhos levemente. Só quando você não está por perto para criticar. Eu não critico. Observo. Ela soltou um suspiro suave que poderia ter sido um riso, se você inclinasse a cabeça com generosidade. Mesma coisa. Caminhamos em direção ao saguão sem decidir, apenas nos ajustando naturalmente. Algo que nunca teria acontecido anos antes, quando tudo entre nós era cortante e afiado. A luz do fim de tarde atravessava as altas janelas, banhando a sala naquele brilho neutro e familiar de qualquer prédio governamental. Oficiais passaram por nós com acenos silenciosos. Alguns para ela, alguns para mim, e nada disso soava estranho. Ao nos aproximarmos da saída, ela repousou brevemente a mão no meu braço.
Não como posse, não como controle, apenas reconhecimento. Não me afastei. Lá fora, a brisa carregava o leve zumbido de aeronaves sobre nossas cabeças. O tipo de ruído ambiente que lembra que o mundo continua girando, independentemente da história pessoal. Minha irmã olhou para o céu no mesmo momento em que eu. E, pela primeira vez, não estávamos em lados opostos de nada. Não competindo, não performando, não fingindo, apenas duas pessoas moldadas pelo mesmo passado. Paradas no mesmo momento, deixando o peso de tudo que havíamos sobrevivido assentar sem decidir o que isso significava. A brisa passava pelo pavimento com o mesmo ritmo constante que me acompanhava em todas as bases, todas as missões, todos os quartos onde alguém me subestimava antes de ler um arquivo que não deveria. Estar do lado de fora do auditório com minha irmã não parecia simbólico ou dramático. Parecia um momento que existia porque finalmente paramos de tentar fazer nossa história significar mais do que realmente tinha. Afastei-me da entrada e caminhei em direção ao estacionamento, o sol aquecendo a nuca através da gola do uniforme. As novas folhas de prata repousavam equilibradas sobre meus ombros. Não pesadas, não cerimoniais, apenas lá. Do jeito que tudo que é conquistado se assenta naturalmente depois que você carrega peso suficiente para distinguir o que é merecido do que é dado. Meu celular vibrou no bolso. Uma enxurrada de mensagens de colegas, companheiros de equipe e um sargento técnico muito empolgado que aparentemente se orgulhava pessoalmente da promoção de qualquer um a quem já entregará papelada. Silenciei o telefone, não por irritação, mas porque aquele barulho não importava naquele momento. O que importava era a clareza que se estabeleceu ao longo dos anos, finalmente sólida o suficiente para sustentar sem vacilar. Existe um ponto na vida de todo militar em que o ruído desaparece, e você fica apenas com a verdade simples do porquê de ter ficado, de ter suportado o treinamento, as missões, as perdas, a política e as partes do trabalho que ninguém avisa. Para mim, essa verdade não vinha de medalhas, patentes ou avaliações com a palavra excepcional rabiscada ao lado de um item. Vinha das missões em que o tiro certo garantia a alguém mais um dia. Mais um voo para casa. Mais uma chance de existir em um mundo que não estava pronto para perdê-lo. Ao atravessar o estacionamento, o zumbido dos motores acima rolava suavemente pelo ar. Os aviões alinhados na pista refletiam o sol nas asas. Aeronaves nunca parecem dramáticas de perto. Parecem funcionais, gastas e prontas, como pessoas em uniforme que já serviram tempo suficiente. Pausei perto do meu carro, repousando a mão brevemente no teto antes de destrancá-lo. O reflexo na janela mostrava uma imagem ligeiramente distorcida do meu rosto, mais velho que a cadete que deixou minha irmã me redefinir, mais firme que a tenente que permitiu que ela sabotar meus deveres, e mais calma que a major que suportou humilhações sem vacilar. Aquela versão de mim tinha se ido, substituída, reconstruída, não por vingança, mas pela inevitabilidade de crescer e se tornar alguém que não é moldado pelas expectativas de outrem. Histórias de vingança familiar sempre soam dramáticas de fora, como se as pessoas estivessem tramando formas de destruir a reputação umas das outras com a energia de Hollywood. Na realidade, a maior parte das vinganças começa silenciosa. É o momento em que você para de precisar da aprovação de alguém que passou a vida negando-a. É o momento em que você para de se explicar para pessoas que nunca ouviram de verdade. É o momento em que você percebe que seguir seu próprio caminho não é rebeldia, é oxigênio. Por muito tempo, a sombra da minha irmã parecia maior do que tudo que eu poderia construir. Não porque ela fosse melhor, mas porque era mais alta, mais visível e mais disposta a me definir do que a me entender. Ela se orgulhava da reputação, da presença, do comando. Eu me orgulhava de não tropeçar no equipamento no escuro e tirar operadores de lugares onde não deveriam ter estado em primeiro lugar. Nossos mundos nunca foram feitos para se sobrepor perfeitamente. Mas, em algum momento, as coisas que ela mais valorizava não conseguiram protegê-la da verdade. Há partes do serviço que não funcionam com notoriedade. Algumas das ações mais impactantes que você realiza são aquelas que ninguém fora da sala jamais ouvirá falar. É aí que eu vivia. É aí que Ghost 13 existia muito antes de alguém pronunciar o nome em voz alta. A ironia nunca passou despercebida para mim. A irmã que passou nossa infância me dizendo que eu não era suficiente nunca foi inserida no próprio trabalho que ela supunha que eu não conseguiria lidar. Não porque eu a excluí, mas porque o sistema não a considerava relevante para o que eu fazia. Isso não era vingança. Era estrutura. Estrutura raramente se importa com quem é sua família.
Minha irmã se aproximou devagar, os saltos tocando levemente o chão. Ela não pairou, não pigarreou, não adotou aquela presença de comando que costumava usar como configuração padrão. Parou a uma distância confortável e deixou o silêncio existir ali, sem tentar manipulá-lo. Está voltando para a base? Perguntou. Briefing às 19 horas, respondi. Ela assentiu. Deve ser bom ter um lugar que não funcione mais por política. Ainda funciona por algo, disse. Só que não por isso. Ela deu um leve de compreensão. A aposentadoria havia amolecido algumas arestas, mas esclarecido outras. Passará a maior parte da vida atrás dos holofotes, só para perceber que os holofotes eram a parte mais frágil de qualquer carreira. A verdadeira estabilidade vinha das pessoas que não precisavam ser vistas para causar impacto. Sabe, disse, ajustando a manga de um jeito que me lembrou que ela nunca conseguiria deixar um tecido em paz. Eu costumava achar que liderança era ser a pessoa mais barulhenta na sala. Você não era sutil nisso. Ela deu um pequeno sorriso. Não, não era. Ainda não é, acrescentei. Isso arrancou uma risada. Não alta, não defensiva, apenas um som que se encaixava no momento sem tentar dominá-lo. Eu achava que sabia de tudo, disse ela. E então você se levantou naquela sala. Me mandou sentar. Eu sei, disse ela, pressionando os lábios. E você não sentou. A brisa mudou levemente, puxando seus cabelos e roçando a gola do meu uniforme. Eu não disse nada. Não precisava. Você fez o que eu nunca esperei, disse ela. Você construiu algo que eu não podia ver, tocar ou controlar. Controle era o problema, respondi. Ela assentiu, cedendo sem discutir. Abri a porta do carro, deixando o ar quente subir do banco. A fivela de metal do cinto brilhou, refletindo a luz do sol. Sabe, disse ela de novo, mais suave desta vez. Você se tornou melhor do que eu entendia. Eu me tornei do jeito que escolhi, respondi. Seus olhos encontraram os meus, firmes e sem vacilar. E fico feliz que tenha sido assim. Não havia pedido de desculpas nas palavras. Nem súplica por perdão, apenas reconhecimento, limpo, honesto, sem o peso da expectativa. Entrei no banco do motorista e apoiei a mão no volante. Minha irmã recuou, dando espaço sem cerimônia. A expressão pensativa, mas sem arrependimento. O motor ronronou sob minha mão. A vibração familiar, suficiente para se misturar a todos os outros zumbidos que me acompanharam durante décadas de serviço. A pista se estendia à distância, aviões decolando e pousando com o mesmo ritmo previsível de sempre. Eu não acelerei rapidamente. Não precisava. O momento não exigia velocidade ou ênfase. Exigia apenas movimento. O mundo não se importava com quem era minha família. Importava o que eu fazia. E, pela primeira vez na vida, essa verdade parecia a única parte da história que realmente importava.